Bem, irmãos, então estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade àquele nosso estudo sobre as promessas, o propósito, a vocação, a identidade. Está crescendo, né? Mas é basicamente isso. Eu sempre faço um refreshment antes de começar, mas vai ter que ser bem rápido porque eu não estou conseguindo avançar muito e eu quero avançar um pouco mais rápido para a gente encerrar esse bate-papo. A gente estudou então em Atos capítulo 25, Paulo falando que ele estava sendo julgado por causa das promessas, e da promessa aos seus antepassados, e ele associa essa promessa em Romanos 15, verso 8, se não me engano, à figura de Cristo, como Cristo cumprindo essa promessa. Quando a gente começa a olhar para a construção toda feita em Gênesis, a gente vê que Deus ele forma o homem conforme a sua imagem e semelhança, vai forjando nele o seu caráter, um caráter relacional, um caráter criativo, um caráter de inteligência, um caráter emotivo, né? E o único dos animais, o único das criaturas de Deus, né, da criação de Deus, que tem essa semelhança a ele é o homem. E ele, quando criou o homem, ele já o criou intencionalmente como um ato de amor, pronto para mostrar ao homem aquilo que o homem não tinha em si mesmo e que não poderia conseguir idealizar e alcançar sem o relacionamento com Deus. Como assim? O que eu quero dizer? Que ele criou o homem já sabendo que o homem cairia e que iria usar isso, essa dinâmica, para mostrar ao homem que sem o relacionamento com Deus o homem não é nada. O homem é um cadáver ambulante. Então, ele dá a promessa de vida eterna ao homem. É uma promessa reversa, né? Porque em certo momento ele fala que se o homem não mantiver um caminho de obediência e relacionamento com ele, ele morreria, né? Ou seja, ele está dizendo, enquanto você andar comigo, você vive. E aí, quando o homem escolhe tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolhe olhar para si mesmo, se bastar em si mesmo e dizer, eu não preciso de Deus, eu sou mais eu, vamos dizer assim, eu sou mais eu. E aí ele cai. Então a morte não vem imediatamente a ele, né? Ele está morto, está vivo em carne, mas morto espiritualmente. Quando Deus vem ao jardim procurando por Adão, ele fala, Adão, onde você está? E aí, eu já expliquei isso aqui antes, não é a palavra em hebraico ali não quer dizer onde você está fisicamente, você está atrás da árvore, você está atrás da moita, não. Onde você está em relação a mim, é relativo em termos de posição de relacionamento. Onde é que você está? É como se Deus falasse assim, ó, tá vendo aí? Olhe para você e veja onde você está agora. Você realmente achou que você conseguiria ter vida em si mesmo, se bastar em si mesmo. Tá vendo onde você está? E aí, Deus imediatamente dá a sentença, ele fala, olha, ok, você vai colher aquilo que você plantou. Ele dá a sentença, mas dentro da sentença, ele já dá a notícia do alívio, falando que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? E na sequência ele vai lá e veste o homem com pele, ou seja, há um sacrifício, há derramamento de sangue para cobrir o pecado do homem. Essa dinâmica já é o evangelho, é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. E aí a gente vai lá para o capítulo 12 de Gênesis, que é onde eu parei, aonde Deus ele vai chamar Abrão. E o que eu falei com vocês antes? Que ele chamou Abrão, mas quando ele chamou Abrão, Abrão já não estava mais em Ur dos Caldeus. Quando ele fala para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, na verdade, ele já tinha tido essa dinâmica, não é explícito isso no livro de Gênesis, mas em Gênesis 11 mostra que o pai de Abrão, Terá, ele iniciou essa jornada, ele saiu de Ur dos Caldeus, indo em direção a Canaã. A Bíblia diz que estava indo para Canaã, não é que ele estava andando aleatoriamente, chegou num lugar chamado Harã, não, ele estava indo para Canaã. E aí no meio do caminho ele parou em Harã e ele morreu em Harã. Ou seja, ele estacionou ali, ele se bastou, mais uma vez, né? Ele se bastou em si mesmo. O nome Terá é aquele que procrastina, aquele que adia as coisas, né? Assim como Abrão é o pai de uma nação e Abraão é o pai de muitas nações. Terá era o procrastinador, ou seja, ele
começou algo e não terminou. Ele parou no meio do caminho. E quando ele parou no meio do caminho, estacionou em Harã, ele morreu ali. E aí eu falava isso no nosso último encontro. A questão da identidade. Deus, quando chamou Abrão, ele falou assim, olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas aquela ali não era a terra de Abrão. A terra de Abrão era Ur dos Caldeus. Chegou a um ponto de que eles achavam que aquele ali era o lugar deles. E foi isso que eu falei com vocês no nosso último encontro. Conheça qual é o chamado de Deus para você. Primeiro, qual é o chamado de Deus para a humanidade, que é a promessa de Gênesis 3. Qual é o chamado de Deus para você, ou seja, como ele vai te usar no cumprimento dessa promessa. Para que nessa dinâmica de uso de Deus em relação àquilo que ele te deu e você se bastar nele e não se bastar em você mesmo, você possa mudar de Abrão para Abraão. Ou seja, a questão do nome de Abrão mudar quer dizer que a ação da vida de Abrão, o propósito da vida de Abrão mudou. A identidade, ele achou a identidade dele em Deus. Quando Deus se revelou a ele, falou assim, eu estou te dando uma missão conforme ferramentas com as quais eu te municiei, Abrão. Aí Abrão executa uma ação. A fé de Abrão está associada a uma ação. Então ele foi, ele creu e foi. E aí a partir do momento ele não é mais Abrão, ele passa a ser Abraão. Até aqui vocês compreenderam onde eu quero chegar? Você até falou sobre a questão do Barak, né, que significa circunvar mais à frente. Né? Vamos lá. Então eu posso até repassar isso aí conforme a gente começou na última conversa, falou na última conversa. Quando Abrão recebe a mensagem de Deus, Deus fala para ele assim, olha, eu vou te abençoar, vou fazer grande o teu nome e você vai ser uma bênção. É essa dinâmica tríplice aí. Eu falei que abençoar é se curvar, é se render, é recuar. É aquele ato que o camelo fazia de se ajoelhar, se inclinar para que alguém colocasse a carga nele. Aquilo é Barak. A palavra abençoar vem daí, vem do se render. Você consegue imaginar um Deus que é autor de tudo que nós conhecemos, o Senhor do Universo, ele se inclinar, ele se curvar, ele se render para te doar algo, isso é bênção. Bênção não é só o que eu ganhei de Deus. Bênção é o Deus, Senhor do Universo, se reclina para mim para me dar algo. Isso aí nos dá um senso de responsabilidade, irmãos, que é o seguinte, digamos que Deus te abençoou com riquezas. Não é mais só riqueza. Quando você entende isso, o Deus do Universo se reinclinou, se curvou diante de você e te deu essa riqueza. O que isso passa? Qual é a dinâmica que isso te passa? Caramba, o senso de responsabilidade em relação àquilo que Deus te deu. Cara, o que eu vou fazer com a riqueza que o Senhor do Universo me deu? O que eu vou fazer com o dom que o Senhor do Universo me deu? O que eu vou fazer com o chamado que o Senhor do Universo me deu? Com o talento que o Senhor do Universo me deu? Com o ministério que o Senhor do Universo me deu? Ele se esvaziou, ele se diminuiu para me abençoar. Para quê? Para que o meu nome, né, seja engrandecido entre as nações. O que é o nome que eu falei? É o verbo, é a ação. É a ação. O nome de Abrão vai passar de Abrão, pai de uma nação, para Abraão, pai de muitas nações. Tem a ver com propósito. E a partir disso, ele passa a ser uma bênção. Ou seja, ele vai usar aquela bênção que ele recebeu no entendimento de responsabilidade em uma dinâmica que é a ação Abrão para Abraão, para fazer a mesma coisa que Deus fez com ele. Ou seja, você é canal de Deus para fazer a mesma coisa que Deus fez por você, para cumprir o quê? A promessa. Que é onde eu quero entrar. Alguém ia falar alguma coisa aqui? Ah, sim. Jéssica já está estável, Rodrigo. Pô, graças a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu fico impressionado quando Deus responde rápido a oração, né, cara? A gente orou, é que não está gravado, é bom até eu falar, né? A gente orou alguns minutos atrás por essa causa e já, a boa notícia já veio. Amém, que isso fique como testemunho, ficar gravado, eternizado aí como testemunho. Bem, então com o coração mais leve, né? Inclusive. Agora vamos falar um pouquinho dessa dinâmica de Abraão.
Essas mesmas conversas que eu tenho com vocês aqui, eu tenho lá em casa com um grupo que se reúne comigo. Eu estava até conversando com o Nilson está entre eles. Aí a gente estava até conversando, né, sobre a fé de Abraão. Quando Deus fala com Abraão e estabelece essa dinâmica da ação, do nome, do propósito, da identidade, está escrito ali que Deus manda ele fazer isso, fala assim, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Percebe que a grandiosidade da fé de Abraão, ou Abrão na época ainda, porque ele ainda não tinha começado a dinâmica com Deus, foi crer em algo que ele não viu. Não é a questão, tipo assim, Deus mostrou para ele, ele teve uma visão da terra prometida, e aí ele foi. Não, Deus nem mostrou. Deus falou, olha, eu vou te levar para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Às vezes, quando você começa a jornada, às vezes, na maioria das vezes, quando você começa a jornada, você não sabe onde ela vai terminar, essa é a questão. Às vezes Deus vai chamar o Arcelino e falar assim, cara, te dei isso, eu quero que você encontre a tua identidade em mim, estabeleça essa dinâmica, parta para a ação. Aí você vai perguntar, mas Deus, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo dura a missão? O que eu vou ter que sacrificar durante a missão? Você vai começar, a maioria das vezes, se não todas, sem saber aonde isso vai parar. Então, o passo de fé está não em você receber com clareza todo o mapa do caminho. Está em você ouvir o chamado sem ter o mapa. Essa é a questão. Você sabe que a direção é para lá. Mas o que tem lá? Você não sabe. Então, quando você é chamado, por exemplo, quando eu comecei a ministrar ensino para esse grupo, eu não sabia onde ia parar. Ainda hoje eu não sei, na verdade. Né? Inclusive, eu não sei nem os efeitos dos ensinos que eu estou ministrando aqui. Né? Eu não sei... Eu sei que alguns de vocês, ou muitos de vocês, replicam o que eu estou ensinando aqui para outras pessoas. Quando a gente passou a gravar, muitas dessas gravações vão para outras pessoas. Ou seja, eu não sei, percebe que eu não sei a extensão disso aqui? O que eu estou falando aqui, eu não sei a extensão disso. E eu também não sei o que isso vai me custar. Porque em algum momento lá atrás, eu tinha planos voltados para mim mesmo. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E se Deus olhou assim e falou, não, mas esse não era o plano que eu tinha para você quando você se dispôs a ensinar. O meu plano é outro. Então eu vou frustrar os teus sonhos, que são para você, para que você viva os sonhos que são para mim. Percebe que isso tem um custo, isso tem uma demanda, que muitas vezes vai frustrar a tua vontade carnal e humana? Agora vamos começar a olhar sobre a dinâmica de Abraão, que é o que eu quero trabalhar aqui até o final do nosso horário, aqui até 1h30. Se você olhar para Gênesis, como é que Satanás se aproximou da humanidade para tentá-la? O que ele está oferecendo para o homem? Dependência, conhecimento. Isso, autossuficiência, dependência, conhecimento. Ou seja, a dinâmica de Satanás com o homem foi satanista? Foi o quê? Humanista. Eu falou assim, cara, olha, você merece mais. Olha, você merece mais. Ó, falta isso para você. Olha, Deus está te escondendo. Deus tem uma bênção para você que Ele não te revelou. Deus não te deu tudo que Ele poderia te dar. Deus está escondendo o jogo. Não, olha para você. Olha para você. E a dinâmica de Deus com o homem foi essa. Ou você olha para mim ou você olha para você. Sempre a dinâmica põe o homem em contradição àquilo que Deus oferece. O humanismo, irmãos, quando você começa a olhar para você, me ocorreu uma coisa interessante agora aqui. Quando você olha para o texto de Gênesis, né, nesse relato da queda, nesse momento da queda, você vê que o homem estava nu durante todo o tempo. Mas ele estava sempre olhando para quem? Para Deus. Quando é que ele percebe que ele estava nu? Quando ele olha para quem? Para si mesmo. Ou seja, quando os olhos dele não se desviam de Deus, propósito de Deus, vontade de Deus, Deus sendo o gerente do que é bom ou ruim na vida dele, e ele passa a olhar para si mesmo. Não, eu mereço mais, eu preciso de mais, Deus está me escondendo alguma coisa, eu vou dizer quem é o autor do bem e do mal,
eu. Quando ele começou a olhar para si, ele viu que ele estava nu. Pedro também ele afunda quando ele tira os olhos de Cristo também. Quando ele olha para si mesmo. Interessante, né, cara? Isso, eu não complementei aquele dia quando você estava pregando sobre isso, né? Então vou fazer um adendo aqui. Quando Pedro está andando sobre as águas, ele andou sobre as águas, certo? Teve um momento que ele andou sobre as águas. Ele começa a afundar. Por que ele afunda? Cristo fala depois. Não creu. Porque ele não creu. Ele não creu o quê? Em que ele não creu? No sobrenatural. Porque ele podia dar, continuar dando. Então ele não creu em quem? Em Cristo. Não. Porque depois ele pede ajuda para quem? Quando ele está afundando, ele chama quem? Cristo. Quando ele andou, ele creu em quem? Em Cristo. Quem que ele não creu? Nele mesmo. Ele não creu no potencial do que Deus poderia fazer nele. Mas eu sou nada, como eu vou andar sobre as águas, entendeu? Mas tem tempestade. Eu não sou nada, Cristo é. Pessoal, você não é nada. A questão não é, eu não estou dizendo que você é alguma coisa. Parece estranho eu falar que o humanismo se contrapõe à vontade de Deus para você. O humanismo é quando você olha para você achando que você se basta. Só que o caso de Pedro é o contrário. Você tem que olhar para você e ver que Cristo se basta em você. Por quê? Porque eu não quero eliminar você da jogada. Por isso que eu estou dizendo, se o evangelho é uma coisa sinérgica, né? Deus quer usar você. Assim como ele olhou para Abraão e falou assim, eu vou usar você. Você vai sair daqui, você vai para lá. Por quê? Porque teu pai não foi. Por isso que ele falou, olha, Abraão, rompa esse laço aí, cara. Você vem de uma família, vamos falar de história familiar, né? Bom, eu vim de uma família, meu pai era alcoólatra, né? Foi divorciado da minha mãe durante muitos anos. Pô, eu vi violência doméstica dentro de casa. Ou seja, teve vários problemas. E, conheço algumas das histórias dos senhores aqui, das senhoras, algumas, né? Que sei que vêm de famílias também quebradas. Deus está falando para você hoje assim, olha, se desvincula dessa herança que você quer carregar da tua família, porque isso não te pertence mais. Deixa para trás essa história da família que não avançou, é o Terá, o que parou, ou alguns até flertaram com a fé e com o relacionamento e com as promessas, mas não foram adiante, morreram no meio do caminho. A questão de Terá morrer em Harã é significativa, ele morreu em Harã. Ele não continuou. E Deus está falando para Abraão assim, não, para com isso, cara. Faça diferente. E para fazer diferente, eu preciso que você entenda o que é bênção, o que é abençoar e qual é a dinâmica da ação que está envolvida nisso. Para teu nome realmente mudar. Ou seja, para a tua natureza, a sua identidade mudar. Você tomar posse da tua identidade em Cristo. E o que é o céu? A promessa tinha a ver com vida eterna. Quando a gente fala em vida eterna, a maioria de nós aqui pensa no quê? Céu. E o que é o céu? Tem um homem em 2 Coríntios, capítulo 12, que foi arrebatado até o terceiro céu. Quem é? Ele fala assim, eu conheço um homem que foi arrebatado, é ele mesmo. Né? Eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quando você olha o original da construção do grego ali, quando ele fala do céu e do que ele viu, há uma palavra ali que aponta para algo como se fosse um jardim. Se você vai lá em Apocalipse, quando ele fala da Nova Jerusalém, descendo ataviada dos céus, ele fala do quê? Ele fala de uma cidade. Ele fala de uma cidade. E quando você olha para Gênesis, você vê o homem sendo plantado num jardim para cuidar da árvore da vida. Tudo isso está relacionado a um capítulo do livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre essa dinâmica de Abrão. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque, para finalizar essa história de Abrão, eu quero mostrar para vocês em que Abrão creu e como ele se posicionou quando ele chegou na terra prometida, vamos dizer assim. Abra em Hebreus 11. Vamos a partir do verso 8.
Pela fé, Hebreus 11:8. Tá? Vou dar o tempo aí de alguns abrirem. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aqui é a comprovação daquilo que eu estou falando. Ele foi, mas ele não sabia para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmão, isso aqui é muito significante. Qual era a promessa que Abrão estava esperando? Veja bem, ele chegou na terra prometida. Ele chegou lá. Cheguei na terra prometida. Mas a terra era o objetivo final? Descendência que tem filho. A questão aqui, qual é a promessa de Gênesis 3? O que Deus falou que ia restaurar? Vida eterna. Em Apocalipse, lá acho que no capítulo 22, ele fala que na cidade de Deus, a Jerusalém Celestial, lá no centro da cidade, tem uma árvore que é a árvore da vida. Né, que ela produz 12 frutos, ela é cura para as nações, dela tomam as pessoas e vivem eternamente. Eu não vou entrar aqui nos conceitos teológicos da árvore da vida e Cristo, não. Mas eu estou querendo só que vocês entendam que quando Deus fez a promessa lá atrás, falando assim, eu vou restaurar aquilo que se perdeu, quando você olhou para você mesmo, quando você foi humanista, você excluiu Deus da equação, passou a achar que você era dono de si mesmo, passou a achar que você era o fiel da balança para determinar o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Você morreu. E é isso que Deus, vou restaurar. Essa é a promessa que eu fiz. Aí ele vai e chama Abrão. Por que vocês acham que a mudança da promessa para Abrão foi para uma terra física somente? Ou uma descendência física somente? A descendência, nós já sabemos que nós hoje somos descendentes de Abraão, conforme a fé. Nós somos judeus em espírito, vamos dizer assim, circuncidados nos nossos corações. Tem extensa literatura sobre isso no Novo Testamento. Mas somos herdeiros da promessa. E a promessa, vida eterna, por intermédio de Cristo. Esperando o quê? A mesma coisa que Abraão esperou. Quando ele chegou na terra prometida, ele foi viver em quê? Em tenda. Ele não construiu, eu não vou construir aqui. Por quê? Quem é que ia construir? Ele estava esperando a que cidade? Aqui ele ia construir? Não, aqui Deus ia construir. Ele peregrinou na terra prometida esperando a cidade de Deus, edificada por Deus. Isso aqui tem um duplo sentido, irmãos. Tem um sentido escatológico, de que nós vamos estar no céu. O céu é um lugar de morada eterna dos santos. E é interessante, porque onde estava a árvore da vida antes do dilúvio? Onde ela estava? No Éden. E o Éden era onde? Não, era onde? Aqui. Onde está a árvore da vida antes do Apocalipse ser encerrado ali no capítulo 22? Estava na Jerusalém Celestial. E aí, o que é que acontece nesse momento? Ela volta. Ou seja, houve uma separação entre a dimensão de Deus e a dimensão dos homens por causa do pecado. E qual é a ideia de Deus? Restaurar esse relacionamento entre Deus e os homens. E esse relacionamento entre Deus e os homens quebrado só pode ser restaurado por quem? Por Cristo. Que cumpre em si mesmo, que reúne em si mesmo todas as coisas. Ou seja, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é um molde que foi usado por Deus para nos forjar. Quando ele fala lá em João capítulo 1, que ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele usa a palavra logos, que é um conceito grego, da mitologia grega, onde logos seria um princípio
Logos seria um princípio criador usado para moldar e forjar todas as coisas. Isso é o Logos. João olhou e falou assim, caramba, um princípio criador usado para moldar e forjar todas as coisas? A ideia do ideal é o ideal a partir do qual todas as outras coisas são sombras. Isso é um conceito platônico, né? Platão, quando ele fala daquele mito da caverna, ele diz o seguinte, você está num lugar onde você vê sombra das coisas ideais. Você tem, um exemplo disso seria, por exemplo, sentar um cachorro aqui, você nunca viu esse cachorro na vida, mas você sabe que é um cachorro, porque você tem na tua cabeça a ideia de um cachorro ideal. A ideia ideal de cachorro, para Platão, é um conceito de idealismo no mundo das ideias que reflete aquilo que realmente é concreto, aquilo que realmente perdura, aquilo onde não há mudança nem sombra de variação, que é para Platão aquilo que realmente importa. O resto são sombras. Quando João olha para isso, ele fala o quê? Pô, peraí. Ok, o conceito está correto, ele só não sabe quem é. Aí ele juntou as duas coisas. Isso que vocês estão crendo aí, que vocês dizem que é o Logos, é quem? É Cristo. Cristo é um modelo ideal da criação. Cristo é um molde, ele é a forminha a partir do qual o homem foi criado. Quando ele se corrompeu, ele se afastou desse ideal de Cristo. Por isso que eu sempre repito aqui, que o nosso processo de conversão nos leva a nos conformar à imagem de quem? De Cristo. Para quê? Para que a gente volte ao ideal, a partir do qual nós fomos forjados. Então Abraão, ele recebeu essa promessa, ele falou, vai para a terra prometida. Quando ele chegou lá, ele está esperando o quê? Ele está esperando a vida eterna gerada por Deus. Ele sabia quem era Cristo? Não, mas ele creu num Cristo que ele não conhecia. Numa cidade forjada por um Deus que ele não sabia como ele ia atuar naquele momento. Por isso que ele fala que ele foi, mas sem ver, sem saber. E ele chegou lá, ele sabia que não era só uma terra geograficamente falando. Falou, não, é mais que isso. Por quê? Porque tem a ver com as promessas. Tem a ver com a restauração. Tem a ver com o retorno ao jardim. O retorno à vida eterna. O retorno ao relacionamento. Então ele ficou peregrinando, não, tem algo mais aqui, tem algo mais aqui. E por isso que no final de Hebreus 11 diz que eles morreram sem ver. Mas Abraão não chegou na terra prometida? Se a promessa era a terra prometida, como ele morreu sem alcançar a promessa? Porque realmente ele não alcançou naquele momento. O alcance da terra prometida se faz através da pessoa ideal do Salvador e Redentor das nossas almas, que é Cristo. E aí, Cristo forja em você o caráter que você perdeu no Éden. De você parar de olhar para você mesmo e você olhar para Deus. De você parar de se bastar em si mesmo e se bastar em Deus. De você parar de traçar ideais para a sua vida que são conforme os seus sonhos ou conforme a tua vontade. Mas são conforme os sonhos e a vontade de Deus. Ou seja, deixar de ser humanista e ser dependente de Deus. Parar de olhar para você mesmo. E aí, a Nova Jerusalém, ela não só escatologicamente virá e nós vamos morar com Deus no céu, ou seja, o céu é aqui, pessoal. O céu vai vir para cá. Não é que é aqui. O céu vai vir para cá em novos céus e nova terra. Isso aqui vai ser transformado, uma outra realidade, a realidade de Deus, a dimensão de Deus, o terceiro céu vai se fundir com o primeiro céu e a gente vai estar num ambiente totalmente diferente. Mas que vai ter a mesma dinâmica, onde? Lá do Éden. A questão é restaurar. A questão é restaurar o que foi perdido. Só que isso escatologicamente. Agora, espiritualmente? Espiritualmente, esse relacionamento, este Éden é forjado em você. Através da figura de quem? Do Cristo. Então, quando Abrão se transformou em Abraão, ele se transformou em Abraão por intermédio de Cristo. Aquilo que ele esperava, que ele vagou pela terra esperando, ele aqui diz, né, que ele esperava uma cidade forjada por Deus. Ou seja, a cidade escatológica, que ele viria na eternidade, e
Qual é a outra coisa forjada por Deus que nos restaura ao Éden? A salvação em Cristo. Porque a salvação vem de Deus. Quem te salva? Deus. Você é salvo por você? Não. É pela graça. Então, o que Abraão estava esperando ali? A manifestação da graça. Enquanto ele não alcançou, ele peregrinou. Sem entender. Irmãos, perceba que a gente está numa posição privilegiada, porque a gente pode olhar para trás e falar assim, cara, eu estou vendo o que Deus fez. Abraão não. Abraão teve que olhar para frente e falar assim, caramba, eu creio que ele vai fazer. O quê? Não sei. Por quê? Porque ele me chamou para ir para um lugar que eu nem sei onde é, não sei como é e não sei quanto tempo essa jornada vai terminar, vai durar. Quanto tempo vai terminar. Ficou claro até aqui? Beleza. Isso encerra a minha conversa sobre Abraão. Agora a gente vai, um pouquinho mais na frente, a gente vai falar sobre Davi. Como a promessa de Deus se reflete na conversa de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Existe alguma